No Me Conta Bartolfio de hoje, nós vamos falar sobre um produto essencial em diversos setores e, claro, uma grande oportunidade de vendas, as mangueiras. A parceira dessa semana é a Sunflex, uma indústria referência no mercado de mangueiras, conhecida por seus produtos duráveis e de qualidade. Junto com a Valéria, nós vamos destacar os principais pontos fortes da marca e explorar a versatilidade das mangueiras. E para quem adora aprender, nós vamos compartilhar dicas valiosas de vendas, incluindo estratégias de como abordar os clientes ao oferecer esse produto. Antes de começar a vender, é preciso entender o que torna uma mangueira eficiente. O que o cliente precisa? Como oferecer o produto certo para cada necessidade? Aí é preciso entender sobre durabilidade, flexibilidade, manuseio e outros aspectos que a Valéria entende muito bem. Valéria, seja bem-vinda ao Me Conta Bartolfio. Obrigada, Iris. É um prazer estar aqui. Espero poder falar a respeito dos produtos da Sunflex e tirar dúvidas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós aqui é um prazer te receber mais uma vez para um bate-papo. E o bate-papo de hoje vai ser bem bacana porque nós vamos falar de produto, mas dar dica também de venda e falar sobre o material e a qualidade das mangueiras Sunflex. Para começar, eu quero entender assim, sobre o material, sobre o que garante a resistência das mangueiras da marca. Então, cada mangueira é para uma finalidade. Em geral, para a condução de água e ar, né? E aí vai depender da localização que o representante está, em que lugar do Brasil. A gente vive num país de dimensões continentais, né? Então tem diferenças regionais. E o que vai garantir a qualidade dessa mangueira, em primeiro lugar, é o bom uso, né? Que a pessoa vai fazer. E usar a mangueira adequada para a finalidade que ele precisa. E quanto assim ao material e a fabricação da mangueira, né? Os pontos fortes dessa fabricação, da marca, fala um pouquinho pra gente. Então, a Sunflex está no mercado há mais de 40 anos, né? A gente prima muito pela qualidade, por esse motivo que a gente tem pouquíssimo índice de troca. Então, assim, os materiais... a grande maioria são materiais virgens, né, que a gente usa. Algumas mangueiras são feitas também com material reciclado. As mangueiras de pressão, por exemplo, elas usam uma trama, que é isso que confere, né, a pressão. E aí é importante que se use a mangueira adequada, a pressão certa, para a pressão que ela vai sofrer. Então, por exemplo, eu recebo às vezes ligação de representante falando que o cliente ele precisa de uma mangueira para usar, por exemplo, aquelas máquinas de pressão, né, para lavar chão. E aí o que ele tem que saber, em primeiro lugar, é qual a pressão da máquina. Então, por exemplo, se vai usar uma mangueira para calibrador de pneu, se o calibrador é 500 libras, ele tem que usar uma mangueira com 500 libras ou mais. Se usar com menor, de 300 libras, 200 libras, ela não vai suportar a pressão e vai danificar, vai estourar. Então, além do material que é usado, né, que é uma parte mais técnica, o representante ele tem que estar atento, e o cliente também, quem vai usar a mangueira, tem que estar atento à finalidade, à pressão, a condições climáticas, né? Agora com essa mudança climática, por exemplo, a incidência de sol, o sol está muito mais forte. Então, para ela durar mais, ela tem que ficar abrigada do sol. Qualquer mangueira, não é só da marca Sunflex, uma mangueira que fica exposta ao sol o tempo inteiro, ela vai, porque na fabricação dos materiais que é usado na fabricação da mangueira, de qualquer marca, tá? E qualquer mangueira da nossa linha, é um óleo que confere a essa mangueira flexibilidade. E aí, se essa mangueira fica exposta ao sol, as pessoas, todos nós já vimos em algum momento, quando a gente está viajando assim, aí no asfalto parece que sobe uma fumacinha. O asfalto também ele tem esse óleo. E aí, quando esse óleo evapora, geralmente o asfalto racha.
Com a mangueira acontece a mesma coisa. Se esse óleo, óleo é volátil, né, portanto evapora. Se ele evapora, a mangueira vai ficar mais rígida, então é mais fácil dela quebrar, dela rachar, enfim, vai ter menos durabilidade. Aproveitando que você falou sobre isso, sobre condições climáticas, como isso impacta a venda das mangueiras? Você falou que impacta, né, em relação à durabilidade e em relação às vendas. Então, há uns anos atrás, a gente tinha uma sazonalidade muito específica, né? A gente tinha inverno, verão, primavera, outono, apesar de que aqui no Brasil era inverno e verão, né? E aí, normalmente, a gente vende mais mangueira na época que está mais seca, né? Mas agora, por exemplo, a gente está no verão e está chovendo menos. A gente tem uma concentração muito grande de chuva em um determinado período, né? Aqui em Minas, por exemplo. E agora a gente tem o que eles chamam de veranitos, né? Que são períodos longos, sem chuva e com muito calor. Então, isso é bom para o nosso negócio, porque as pessoas usam mais mangueiras para molhar as plantas, para encher piscina, né? Mesmo para tomar banho de mangueira, enfim. E na própria agricultura também tem uma necessidade maior de irrigação, né? De molhar a plantação, enfim. Então, assim, isso impacta direto no nosso negócio, porque a venda que antes era bem demarcada, né? Em função do tempo, agora ela já está diferenciada, né? De novo, as regiões do Brasil, há uns anos atrás, a gente tinha seca no Nordeste, né? Era muito comum se falava da indústria da seca, etc. E hoje, regiões do Sul têm mais seca do que no Nordeste. Isso faz com que a gente tenha mais diferenças regionais do que a gente tinha antes. Então, o tempo de venda, ele é muito específico, né, para determinadas regiões e, apesar de a mudança climática, a gente sabe que não é uma coisa boa, né, porque impacta muita gente, acaba que em determinadas situações ajuda na venda do nosso produto. Ótimo. Além de ficar atento a isso, né, a região onde vai ser ofertado o produto, a condição climática, outro ponto que tem que ficar atento na hora de vender é em relação ao setor onde vai ser usado. E aí, quais são os tipos de mangueiras são flex que atendem setores como construção, agricultura e jardinagem? Então, a gente tem produtos específicos, né, para essas áreas. Como eu disse, as mangueiras, elas são, a nossa linha em geral é para uso geral de condução de água e ar, né? Especificamente para jardinagem, a gente tem as mangueiras montadas, né, que são as mangueiras de jardim para uso doméstico, mas quando a pessoa ela quer uma mangueira para durar mais, às vezes a questão do tamanho, né, que é uma mangueira maior, mais robusta, quanto maior a parede da mangueira, mais resistente ela é. Então, assim, para jardinagem a gente tem diversas mangueiras e começando pela PT 180, né, e indo até a PT 500. Então, se a pessoa, por exemplo, quando tem uma rua que ela é íngreme, né, então geralmente quando a água chega no final da rua, lá onde começa, essa pressão é mais alta. Ou, às vezes, as pessoas fazem a ligação de água direto da rua, né, sem passar pelo hidrômetro. E aí a água vem com mais pressão também. Daí a gente sugere que, ao invés de usar as mangueiras de jardim, se use uma mangueira que tenha pressão. E aí, no caso, a gente tem a partir de 180, que seria a mangueira amarela, a Plus. E aí tem a PT 200, Cristal e outras mangueiras também. As pessoas também têm uma ideia de que mangueiras pretas são mais fortes, né? São mais resistentes.
Eu costumo brincar até que você dificilmente vai ver uma mangueira cristal, por exemplo, numa borracharia. Mas o que faz com que a mangueira seja mais forte, mais resistente à pressão, é a nomenclatura dela, né? PT significa pressão de trabalho. É a pressão que ela suporta no interior dela sem danificar. Então, uma PT 500 é mais resistente que uma PT 300, que uma PT 200. E aí, se a pessoa quer usar para jardim e tem essas especificações, né, de ter a água com a pressão maior, aí a gente recomenda que se use uma mangueira PT, a partir de 200, enfim, dependendo da especificação. Para a agricultura, a gente tem uma mangueira também muito boa e resistente, que é a mangueira abóbora agrícola. Inclusive, o nome dela é esse em função dela ser mais usada num determinado pulverizador, e aí ela tem a cor de abóbora e agrícola porque é usada em pulverização, né? E material de construção, geralmente é a mangueira de nível, né? Que o pessoal mais usa no depósito de material de construção, na construção civil. A mangueira de nível a gente tem em diversos tamanhos, né? A gente tem de 1/4, 5/16, com paredes que vai de 0,8 até 2. Se a região é muito quente e úmida, igual por exemplo, no Pará, no Maranhão, né, no norte do Brasil, e a parede for muito fina, aí o pedreiro não consegue tirar o nível. Por quê? Porque ela vai ficar muito flexível, vai ficar muito molenga, né? E aí a gente orienta que seja uma parede mais grossa. Por isso que a gente tem diversos tamanhos de mangueira de nível. Porque geralmente o cliente ele olha muito a questão do preço, né? Então, uma parede mais fina, ela tem menos material, logo ela é mais barata. Mas aí, se o cliente compra numa dessas regiões muito quentes, ele não vai conseguir usar a mangueira porque ele não vai conseguir tirar o nível. E como que a Sunflex testa a durabilidade das mangueiras, Valéria? Então, a gente testa principalmente, a gente tem um laboratório na fábrica para testar a mangueira de gás. Porque as mangueiras de pressão são testadas a pressão que cada uma tem. Mas esse laboratório específico é uma exigência do Inmetro. A mangueira de gás ela tem que ser testada por amostragem, então se testa 10%, né, do que é produzido, e aí ela tem que suportar a pressão, e aí tem outras especificações técnicas, né, que o Inmetro exige, que a gente tenha o certificado para que possa vender como mangueira de gás. Perfeito. Valéria, foi muito bom conhecer um pouquinho do mix da Sunflex, entender aí o que uma mangueira precisa ter para ser uma mangueira de qualidade, né, na hora de vender aí nosso time de vendas. Então, muito obrigada por todas as dicas e pela participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida da equipe de vendas e, de novo, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Nós recebemos aqui para o bate-papo a Valéria. Ela falou para a gente sobre as qualidades, né, sobre os pontos fortes da Sunflex e dos produtos. Agora é hora do Momento Interação. O nosso time de vendas, que está aqui com a gente, preparou algumas perguntas e a Valéria vai responder todas elas. Oi, meu nome é Bárbara. Valéria, um cliente me procurou querendo mangueira para compressor de ar. Eu queria saber o que eu devo considerar na hora de fazer a venda para esse cliente. Ei, Bárbara. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é a pressão da máquina dele, né, do compressor dele. Então, a mangueira que você vai indicar será sempre uma acima, com a mesma pressão ou acima. Então, por exemplo, se a máquina dele for uma pressão de 200 libras, aí tem que ser uma mangueira de 200 libras ou acima, que suporta, né, uma pressão de 200 libras ou acima disso. Ei, Valéria, meu nome é Letícia, eu sou da equipe de vendas e a gente tem uma dúvida recorrente, tanto nós como os nossos clientes. Por que não fabricam mangueira de gás em 50 metros? Ei, Letícia,
de fato essa é uma dúvida bem recorrente que eu recebo sempre também. A mangueira de gás, que é essa mangueira aqui, ela é fabricada em pedaços, de 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m. Então, para ela receber o selo do Inmetro, para ela ser considerada uma mangueira para gás, ela tem que seguir algumas normas, algumas normativas do Inmetro. Uma dessas normas é de que ela tenha até 1,25 m. Então, se eu fizer a mangueira com 1,30 m, 2 metros ou 50 metros, ela está fora da norma. Além disso, tem a questão da segurança, né? Quanto maior for a mangueira, mais risco ela tem de uma perfuração, de danificar, de alguma coisa. Então, não existe mangueira de gás em rolo de 50 metros. Não é só da Sunflex, de nenhuma marca tem. Oi Valéria, meu nome é Luana e eu gostaria de saber se tem alguma relação a cor da mangueira com a resistência. Ei Luana, essa pergunta é boa porque as mangueiras, as pessoas fazem associação, né? Por exemplo, essa daqui é uma mangueira que a gente deu o nome para ela de mangueira abóbora agrícola. Abóbora por causa da cor dela e agrícola porque ela é usada em um determinado pulverizador. Então, geralmente as pessoas usam essa mangueira para essa finalidade. É uma mangueira PT500, então ela poderia ser usada, por exemplo, em compressor, né, de ar, pode ser usada até para jardinagem, uma mangueira bem reforçada, mas as pessoas associam, às vezes, a cor, por exemplo, uma mangueira para compressor usada em borracharia, né? Essa daqui é uma mangueira que a gente, inclusive, chama de pneumática por causa disso. Eles acham que é uma mangueira preta, ela é mais reforçada. E a cor não influencia em nada. O que influencia é o que está dentro da mangueira, a trama dela e tal, a pressão que ela suporta. Então, a mangueira, por exemplo, essas duas mangueiras aqui são usadas geralmente em bomba submersa e na agricultura em geral, né? A mangueira laranja flexível e a recapada azul. Elas são para a mesma finalidade, têm a mesma qualidade e servem para as mesmas coisas, né? Tem regiões que as pessoas preferem a laranja porque acham que ela é mais flexível. E tem regiões que preferem a recapada preta, a recapada azul, porque por dentro ela tem essa capa preta, então eles acham que ela é mais resistente. Mas não tem nada a ver, elas são mangueiras praticamente iguais, o que muda é a cor. Então, assim, isso é uma percepção do mercado, né? Por isso, inclusive, com a pergunta anterior, perguntaram a respeito da mangueira de gás. Que a gente tem uma mangueira chamada multiuso, que é muito parecida, mas que não pode ser usada para gás. Então, não tem influência, né? A sua pergunta, a cor não influencia em nada, mas é uma percepção do mercado de fato. Oi Valéria, tudo bem? Meu nome é Kathleen. A minha dúvida é sobre a garantia das mangueiras. Elas têm garantia? Qual que é? Como funciona? Ei, Kathleen, sim. As nossas mangueiras, qualquer problema que tem, às vezes pode acontecer, né? Em algum lote, da bolha, enfim. Mas a gente tem garantia de troca. Qualquer problema que o cliente tiver, a gente faz a troca do produto. Valéria, a mangueira de máquina serve para qualquer máquina? Serve sim, porque ela vem com esse adaptador, né, para engatar na máquina e na parede, então ela serve. Inclusive, por exemplo, a mangueira de jardim, né, ela também vem com o adaptador. Então, se a pessoa quiser comprar uma outra mangueira, né, uma mangueira de 50 metros mais reforçada, por exemplo, uma dessa daqui, ela pode também comprar o adaptador e o esguicho, né, para pôr o adaptador na torneira e usar outros modelos. Com tudo que apresentamos hoje, você já sabe como fortalecer as vendas de mangueiras no seu dia a dia de trabalho. Sabe o que considerar e quais são os pontos fortes da Sunflex. Antes de encerrarmos o programa de hoje, confira um depoimento que gravamos com alguns dos nossos representantes. Me chamo Márcio, sou de Santa Inês, Maranhão, faço parte da equipe Nordeste 2 e vim aqui contar um pouco, né, da minha trajetória
no grupo BCR, na Bartolfil. Eu já tenho em média uns 15 anos que trabalho na BCR. E o que eu tenho a falar da Bartolfil é que o que eu tenho hoje, eu devo, sempre coloco isso em pauta, Deus a Bartolfil, né? Foi uma empresa que entrou na minha vida, que quando estava passando por um momento muito difícil da minha vida em questão financeira, casado recentemente, e ela entrou e mudou a minha história. Lembro que quando eu entrei, eu trabalhava em outra distribuidora e fiquei naquela dúvida se ficava ou saía. Quando eu cheguei aqui, vi a imensidão que a BCR já era nessa época, 15 anos atrás, e eu decidi que era aqui que eu queria ficar. Hoje, 15 anos depois, o que eu posso dizer é que eu sou um homem realizado profissionalmente, em relação à minha família, e que o que eu tenho mesmo, sou muito grato à BCR pela honestidade, pela parceria que ela tem, tanto com o vendedor como com o cliente. E eu só tenho a agradecer, de fato, a Bartolfil. E digo a você que ainda vai fazer parte desse time, que pode vir sem medo, sem olhar para trás, que você está fazendo parte de uma grande empresa. Agora sim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que as dicas e informações compartilhadas tenham sido úteis para aprimorar suas vendas e ajudar a entender como escolher a melhor mangueira para cada aplicação. Agradecemos imensamente a Sunflex pela parceria e a todos vocês que acompanharam o programa. Fiquem ligados nos próximos encontros e até lá!